Hoje eu quero falar sobre o nome de Deus. Por exemplo, o nome Deus, que em hebraico é Elohim. Esse nome é uma bênção, ele aponta para a Trindade, ele aponta para várias coisas, só a palavra Deus. Tá. Outro nome muito usado por Deus é a palavra Senhor, que no hebraico é Adonai. Outro nome que é muito blasfemado é o nome Jesus. Aí qual é a complicação? O hebraico não tem a letra J. Como é que dá Jesus? Essa é a complicação que muitos falsos profetas começaram a inventar nome para Jesus. Chamar Jesus agora do ministro de Israel. O ministro de Israel chama Benjamim, Natanael e Yarro. Aí eles estão chamando Jesus de Yarro. O Deus deles virou ministro de Israel. Outros estão chamando Jesus de Yah. Outros estão chamando Jesus de Yau. Outros estão chamando Jesus de Yahushua. Outros estão chamando Jesus de Miau. Devido a pessoas que dizem falar hebraico, mas o hebraico deles é do fundo de quintal. Eles decoraram as palavras que eles queriam inventar e empurrar elas como se fosse hebraico. Aí, as pessoas que realmente falam hebraico, não, o seu hebraico nós não aceitamos, é só que nós inventamos no fundo de quintal. Então, outra palavra muito atacada é a palavra Senhor, que é Adonai em hebraico. Então vamos começar com o nome de Jesus. O nome de Jesus, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico. Há algumas palavras em hebraico, mas toda a tradução, todos os evangelhos, os autores escreveram em grego. Por quê? Porque a língua falada em Israel na época não era o hebraico, era o grego. Quando os romanos invadiram Israel e dominaram Israel, os judeus foram obrigados a falar a língua dos gregos, a aprenderem a falar grego. Eles falavam em hebraico e falavam em grego. Mas os romanos obrigaram, é igual os russos estão invadindo a Ucrânia e eles querem obrigar os ucranianos a falar russo. Então, em Israel se falava grego. E os evangelhos foi escrito em grego, e Deus é muito sábio, porque se fosse escrito em hebraico, no ano 70, os judeus foram eliminados da terra. Os que fugiram, é o remanescente que estão vivos hoje, o Novo Testamento teria desaparecido, se fosse escrito em hebraico, mas foi escrito em grego. Então, quando eu vou no grego e eu pego os versículos como Mateus 1, 21, e porás o nome de Jesus. Aí como é que eu leio em grego? E porás o nome de Jesus. Como eu vou no hebraico, como é que está escrito no hebraico? E porás o nome de Yeshua. E quando eu vou no Brasil, como é que está o nome? Jesus. E quando eu vou nos Estados Unidos, Jesus. E por aí vai. Então, tem nome que não dá para fazer transliteração. Não dá para mim pegar um nome e transliterar para outro idioma, senão chega errado o nome no outro idioma. O que se faz? Se faz tradução. Você repõe os sons da palavra, você repõe a fonética da palavra, você trabalha para chegar igual do outro lado. Ou seja, se eu fizer uma transliteração, do outro lado não tem a letra J. Como o Brasil não tinha o Y, vai chegar uma mulher do outro lado, em vez de chegar um homem. Vai chegar todo distorcido aquele nome. Então, se faz tradução. Então, o nome é Jesus. Em Filipenses 1:9 diz que o nome mais importante da terra é o nome de Jesus.
E Deus lhe deu um nome sobre todo nome que se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônio. É no nome de Jesus que nós curamos as pessoas. É no nome de Jesus que nós fazemos milagre. É em nome de Jesus que nós somos abençoados. É em nome de Jesus. Tá, vamos agora para o nome Senhor. O Rubens Sodré, aquele falso profeta, diz que Senhor é Baal. O que ele fez? Ele, como um servo de Satanás, ele roubou o nome que pertencia a Deus e está oferecendo em sacrifício de macumba ao diabo. Ele está adorando o diabo, dizendo: eu estou roubando o que é de Deus e dando para você, Satanás. Eu vou chamar Satanás agora de Senhor. É o que Rubens Sodré fez. Então a palavra Senhor nunca pertenceu a Baal. Essa palavra sempre pertenceu a Deus. Há mais de 5.000 vezes, só no Antigo Testamento, o nome Senhor. Os judeus, quando viam o tetagrama, o YHWH, eles omitiam pronunciar a pronúncia e eles chamavam de Adonai. Kadosh Adonai, Kadosh Adonai. Com isso, a pronúncia se perdeu. Aí chega as testemunhas de Jeová e diz: não, o nome é Jeová. Não é Jeová. Nós chamamos de Jeová, aceitamos Jeová. Nós aceitamos Javé. Nós aceitamos Yavé. Mas nesse nome, nós nem sabemos se esse nome está certo. É tradução. Nós traduzimos e chegamos próximo ao que podia ser o nome. Mas nem nós sabemos. Nós aceitamos, mas não sabemos se é Jeová, se é Javé ou Yavé. Então são as pronúncias mais próximas do tetagrama, é Javé, Jeová ou Yavé. Tá. O nome Deus, que está no singular e está no plural. Isso não é só um nome. Isso é o que ele é. Só ele é Deus. Você não pode dizer: Deus é um título. Deus não é título. Quem te falou que Deus é título? Deus não é título. Deus é o que ele é. O diabo usa o nome Deus, o príncipe deste mundo, o Deus desse. O diabo é chamado de Deus. O dinheiro é chamado de Deus, chamado de Mamon. O homem, em alguns textos, é chamado de Deus, mas tudo com D minúsculo, dizendo que é um Deus falso. Ninguém é Deus verdadeiro. Para ser Deus verdadeiro, para usar o nome Deus, só 3 pessoas estão à altura de usar o nome Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo e que é o Pai. Mas ninguém é Deus, só os 3. Então a palavra Deus se aplica a Jesus, se aplica ao Pai e se aplica ao Filho. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas os 3 compartilham da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma eternidade. Deus, como se Deus tivesse arrancado Jesus dentro dele e arrancado o Espírito Santo dentro dele. Os 3 são Deus, mas é um Deus só, que se dividiu em 3. É o Deus 3 em 1. Mas esse é assunto para outro tema. Então, o nome Deus é o que ele é. É um estado. Se eu chamar Deus de Deus, ele vai entender que eu estou chamando ele. Se eu chamar Deus de Pai, como Jesus diz, Pai, Deus vai entender que eu estou falando com ele. Existem muitos pais na terra, mas Deus vai saber que eu estou falando com ele. Então, o nome que as pessoas estão brigando, eu devo chamar Jeová, eu devo chamar Yavé, Javé. Não, o nome mais importante da Bíblia é o nome Jesus. Não existe outro nome aqui debaixo da terra mais importante que o nome de Jesus. Porque se Jesus quisesse revelar a pronúncia correta do tetagrama, Jesus teria revelado. A única pessoa que sabia a pronúncia correta era Jesus, que ele desceu do céu. Mas ele não fez questão de trazer a revelação do nome sagrado de Deus.
Aí quando você vê uma igreja, nome sagrado, essa igreja é muito complicada. Quando eles ficam lá com essa palhaçada de nome sagrado, toma cuidado, eles vão criar tanta baboseira. Então, tá aí a explicação, compartilha nossos vídeos.